A transição, na verdade, começou a partir dos 17 anos, quando eu conheci ao vivo, né, cara a cara, um homem trans. Então ele passou todas as informações para mim. A descoberta foi bem difícil porque a gente tem medo, a gente enfrenta os primeiros nossos medos internos, depois o medo de perder a família por conta das nossas relações afetivas. A gente tem medo de sofrer preconceito, mas era algo que eu não podia fugir. Eu pensava que era uma coisa fácil, ponto. Eu queria ter um corpo masculino e para mim não foi fácil porque eu achava que era uma coisa simples. O processo de transição para mim foi sofrido, porque a gente sempre conta com os pais. Eu sempre via os pais acompanhando os seus filhos e dando um carinho, e para mim era sempre aquele olhar de conserto, olhar de repreensão. Foi quando ele falou das informações que era a medicação, falou como é que era passo a passo, falou que era um processo que tinha que passar por um processo psicológico, né? Como eu estava muito agoniado com o meu corpo, estava agoniado com os seios crescendo, com a minha voz fina, estava agoniado com aquela pessoa que não era eu, de me olhar no espelho e falar, poxa, não sou eu, é uma pessoa totalmente estranha. Eu optei por fazer a hormonização por conta própria, eu comprei na mão de terceiros a medicação. Era algo que ou eu externava isso ou eu ia viver infeliz para o resto da vida. Então, não é uma escolha, a gente não escolhe. É uma condição humana. E comecei a fazer a terapia, né? Aí depois tive pausas em relação a isso, porque como você faz a terapia por fora, por conta própria, ela sai no custo mais caro. E também, devido a alguns problemas, né? Ficava em pausa direto. Então, eu comecei com 14 anos, mas fui pausando, depois 17, aí fui pausando. Aí quando eu decidi mesmo continuar, foi agora com 21 anos que eu faço um acompanhamento médico. Eu fui criado num lar evangélico. Na igreja, os pastores me chamavam sempre, falavam, você não tá normal, você não é um jovem normal. Você só quer estar do lado dos pastores, você quer pregar na igreja, você não quer cantar no coro das irmãs ou coisas assim. E me chamava minha mãe várias vezes para sentar comigo e perguntar o que era, e eu também queria saber, que eles me falassem o que estava acontecendo. E eu sofri muito, tive até depressão. E os psicólogos diziam que eu era muito novo ainda para saber o que eu era. E, ao mesmo tempo, eles viam uma confiança muito grande em mim. Eles falavam assim, eu estou diante de um homem. Só que naquele tempo não se falavam ainda sobre a transexualidade. Então, para eles era algo ainda novo. Eles diziam, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, mas que você não é uma menina, você não é. Você é um homem, só que a gente não sabe como lidar com isso. Bom, eu percebi que eu era diferente a partir dos 4 anos de idade, quando eu agia como um menino, na verdade, né? Eu fazia coisas que nem os meninos da minha idade na época. Na verdade, esse descontentamento ocorreu desde a infância. E foi nesse momento que eu percebi que eu era estranho. Na minha época, porque eu não tinha essa concepção, eu era criança. Desde a infância, eu nunca atendi às expectativas de feminilidade que os meus pais achavam que teria. Quando eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, na adolescência mesmo, foi quando eu entrei em conflito, porque eu não conseguia me enxergar como uma mulher, né, no corpo feminino. Com a diferença que se fazia entre os meninos e as meninas, e eu nunca conseguia me enquadrar nas brincadeiras, nas atividades de meninas. E isso foi crescente. Só que me saber quem eu era de verdade foi na fase adulta, que eu descobri que eu poderia externar isso. Então, eu via que tinha alguma coisa estranha comigo, não tinha um termo ainda do transgênero, e fui pesquisando na internet algumas coisas, algumas situações parecidas. Cheguei a falar várias vezes, mãe, pai, tem algo errado comigo. Eu não consigo ser como as meninas, eu não consigo participar das brincadeiras com elas. Eu gosto de brincar de carrinho, de ficar sem camisa. E ela falava assim, você só tem 8 anos, você não sabe, por que você está falando uma coisa dessa? Para ela era um absurdo. E ela sofria muito com aquilo, porque
querendo ou não, desde pequeno já dava os sinais que eu não seria a filha dela, mas sim o filho. Buscava, assim, coisas relacionadas por exemplo, ser um menino no corpo feminino, se era possível, entendeu? E aí foi a partir daí que eu achei pessoas que passavam pelo mesmo que eu, aos 14 anos, e eu falei, não, eu sou isso. E assim, eu não sabia que isso era uma causa muito conflituosa em relação à família, né? Para mim era natural eu me afirmar que eu era um homem, mas para minha família não era. Isso tinha um nome, que era ser um homem trans. Foi daí, a partir desse momento, que eu me percebi um homem trans. Então eu entrei muito em conflito comigo mesmo, na verdade, e com a sociedade em geral, né? Eu precisava que eles me contassem o que tinha acontecido comigo, porque eu olhava os meus coleguinhas e eu não podia estar com eles. Eu tinha que estar com as meninas, brincando com elas. Eles falavam assim, você senta direito, vai brincar com as meninas, vai vestir um vestido, vai fazer... Sempre me moldando para corresponder àquela expectativa deles. E eu sofria muito com isso, porque eu só queria ser o Guilherme, ser só o filho deles, ser amado. Minha família, ela é totalmente evangélica. Eu moro com a minha avó, ela é daquelas evangélicas, além de ser conservadora, ela é bem tradicional. Quando eu iniciei a minha transição, a minha família, minha mãe, a primeira pessoa que eu contei, me acolheu porque ela sempre me percebeu como diferente também. Então, assim, por mais que houvesse aquele choque inicial, ela me acolheu. Apesar da desinformação, o que contou na nossa relação foi o afeto. E cresci também no ambiente evangélico, cresci na igreja, sempre vestia roupas que não condizem com o que eu sou hoje, eu odiava. Nenhum deles me agrediu fisicamente, mas cada palavra era como um tapa, um murro, me diminuindo, e eu cada vez mais triste, e eu precisava sair dali. E eu sempre penso, o seio familiar era o lugar que eu desejaria encontrar um apoio, nem digo aceitação, mas um apoio, um respeito, um carinho, e eu não encontrei. O olhar deles para mim é de vergonha. Sentei com eles e contei tudo e falei das minhas angústias e de não saber o que estava acontecendo comigo, não saber, de não ter explicação e não ser levado a sério. Então, a minha relação com eles é nenhuma. Crescia daquele jeito que elas, né, que minha família, minha mãe, minha avó, optavam por mim, né? Para mim, elas mesmo que decidiram o que eu era. Então, era bem conflituoso, principalmente depois que eu me assumi trans. Então, quando eu me assumi trans foi, na verdade, um choque, porque a família não espera você ver você nascer biologicamente de uma forma e depois você sente e fala, não, mas eu não sou isso, é o que vocês acham que eu sou um homem, eu sou Adriel. A partir do momento que eu disse a ela sem entender muito bem os termos ou outras coisas, me acolheu muito bem. Com meu pai foi o mesmo, compreendeu, a gente relembrou histórias da minha infância, da minha adolescência. E assim, é um processo que demanda tempo, porque são relações afetivas e a gente precisa ter paciência também, porque como a gente se descobre, a gente tem que ter paciência com o outro também, para que o outro entenda as angústias que a gente passa. Mas no geral, eu tenho total apoio dela. Com o tempo foi trabalhado isso na minha família, a minha família abriu mão de certas coisas assim para buscar informações. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação bem saudável. Eu posso dizer que eu não tenho uma família, porque família é aquela que, independente de qualquer coisa, ela te ouve, pelo menos isso. A minha avó, ela também me respeita. Preferiram me ver distante. No caso, às vezes ela me trata no feminino, às vezes ela me trata no masculino, ela sabe associar algumas coisas. A minha mãe, ela é maravilhosa, ela me apoia. Hoje meu pai também, depois de... A gente ficou 2 anos sem se comunicar, por isso também, por minha transição, né? E foi muito difícil para ele, mas hoje ele, graças a Deus, também a relação tá ótima. Ele hoje ensina meu irmão a respeitar a diversidade, a respeitar a questão de gênero, porque ele sabe que eu tô sendo feliz assim, que eu me encontrei. Então, hoje, graças a Deus, com minha família, a relação é tranquila.
E agora eu tenho que enfrentar tudo sozinho, mas ao mesmo tempo fico feliz por ter uma mulher que está do meu lado, que me entende, que soube ouvir as minhas angústias e me respeitar. Bom, meu dia a dia eu falo que é uma luta diária, porque cada dia é novos desafios, buscando nosso direito de se encaixar na sociedade, de ser enxergado, né? De ter aquela visibilidade. Além de todo dia enfrentar preconceito e você pode sofrer violência, a grande dificuldade é o ir e vir. Mas, em geral, a gente tem uma vida comum, como qualquer outra pessoa. Eu tenho os meus problemas, as minhas angústias, as minhas frustrações. Eu trabalho, tenho meu tempo também livre para me estudar, fazer minhas coisas, tenho meus amigos, tenho meu relacionamento, tenho minha família. A minha vida nada difere de uma vida de uma pessoa qualquer. A grande dificuldade mesmo é você não ser reconhecido civilmente, né, por conta do seu documento. Normalmente meu dia a dia, meu cotidiano é tranquilo. O meu dia a dia como uma pessoa trans, ele é bem limitado. Porque você tem que saber onde você pode ir sem precisar apresentar os documentos. Já passei por situações chatas de chegar em um endocrinologista para marcar algum exame e ele não me atender devido ao fato de eu ser trans. Ou seja, ele não quis arriscar, né? Fala assim, quis pegar, nem me ouvir, para falar a verdade. Em hospitais, eu particularmente evito bastante ir aos médicos, porque é um lugar que a gente imagina que poderia ser de acolhimento, muitas vezes não é. Existe bastante desinformação, as pessoas não estão preparadas para atender esse público e muitas vezes gera muito tumulto quando você vai a um pronto-socorro, por exemplo, que você apresenta o seu documento e aí a pessoa vai te atender, ela imagina que você esteja fraudando. Já aconteceu o caso de eu fazer exame de sangue, por exemplo. Até exame de sangue tem essas burocracias, né? A pessoa teimou comigo que meu nome era o de registro. E mesmo que me aparecesse assim, ela se exaltava para falar meu nome de registro, assim, e as pessoas ficavam olhando. Então a situação é chata, a situação é complicada, porque tem órgãos que não respeitam mesmo, sabe? Ou que você pegou o documento errado, e a partir disso, a sua demanda inicial, que era saúde, passa a ser outras coisas. Então tem esse entrave. A cada lugar que você vai, você tem que simplesmente não receber o atendimento. Você primeiro tem que explicar o que acontece, para depois você receber o seu atendimento. É meio conflituoso, na verdade, pois quando você vai, se apresenta como, por exemplo, eu me apresento como Adriel, aí dou minha documentação, e aí eu explico a situação, porém a pessoa na hora da chamada acaba esquecendo que era para me chamar do meu devido nome, e aí acaba chamando pelo de registro. Em alguns lugares, assim, alguns hospitais, algumas clínicas, eu tenho visto as pessoas falarem mais sobre o tema. Eu vi no jornal, eu vi na internet, isso, aquilo, outro. Então, assim, eu vejo a sociedade, ela não tem falta de material para entender a pessoa trans. É mais uma conscientização. É de saber que aquilo ali na TV não é ficção. Existe uma realidade. No mercado de trabalho, principalmente devido à documentação mesmo. Por exemplo, você se apresenta como um homem qualquer. Eu não falo que eu sou trans, eu me apresento como um homem que eu sou. As dificuldades são as maiores possíveis, porque quando você coloca o seu currículo com o seu nome social e você consegue passar por uma entrevista de emprego, a partir do momento que você apresenta os seus documentos, simplesmente a vaga não existe mais. Meu currículo tem um nome social e quando chego ou passo para a próxima etapa da entrevista, da qual eu e o gestor da empresa, e aí quando ele vê que os meus documentos é um e a minha aparência é outra, aí muda totalmente o foco, aí sempre inventa uma desculpa. Você deixa se você passa por um processo seletivo utilizando seu nome civil e a partir do momento que você apresenta seus documentos, as pessoas sabem do que se trata, elas simplesmente você não tem mais emprego. É como se você fosse incapaz de exercer qualquer atividade. Então a grande dificuldade no mercado de trabalho é isso. Mas a vaga, né,
pessoas que têm um porte, tipo assim, para não ficar sem graça, para falar que a vaga é para um homem cis, entendeu? E assim, é meio uma situação chata. Eu, graças a Deus, não tive dificuldade em arrumar emprego. Eu falo que eu tive dificuldade para arrumar emprego quando eu era pré-T, né? Quando eu não tinha transição, quando eu ainda afirmava ser do sexo biológico, por meio da sociedade. Mas hoje sim, eu sou respeitado, eu explico direito uma situação e assim, graças a Deus, comigo foi fácil eu conseguir entrar no mercado de trabalho. Quando eu estava trabalhando, eu tinha que assinar documentos. As pessoas chegavam e diziam, mas por que você está assinando com esse nome se você é Guilherme? Várias pessoas que estavam ao meu redor diziam, Guilherme, você vai ser demitido pela sua condição, por você ser quem você é e burocraticamente você não poder assinar um documento onde você realmente fale, eu estou assinando, eu estou aqui, eu estou presente. Eu não tinha esse poder. E quando eu vou procurar emprego, eu entrego o meu currículo com o meu nome, Guilherme. Mas na hora de apresentar a documentação, as pessoas estranham. Mas a gente chamou Guilherme. E você vem com um documento desse, aí aquela vaga, ela some. Será por quê? Você tem todas as qualificações, você é chamado, você é entrevistado, e no momento que você conta esse detalhe, aquela vaga se vai. Vamos falar sério, é o documento, porque capacidade vocês sabem que eu tenho, experiência vocês sabem que eu tenho. E a pessoa, infelizmente, diz, enquanto você não retificar seus documentos, a empresa não pode te receber. Eu fui em um órgão para retirar uma documentação e aí tinha a opção de registro, que obviamente como meu nome não é retificado ainda pelo judiciário, e tinha também a opção de nome social. Da parte das pessoas, não tem havido mais um estranhamento, mas uma surpresa de dizer, eu estou diante do Guilherme e você me vem com um documento desse. Iria constar apenas o nome social na minha carteirinha, mas o de registro estaria constado apenas no sistema. Eu fui a um banco e chegando lá, o rapaz pediu o documento. Eu entreguei para ele e ele falou assim, olha, só tem um problema, esse documento não é seu. Aquela fila enorme de pessoas e eu disse, você está certo, eu vim pedir uma ajuda aqui para minha irmã. E eu saí, porque eu falei, esse documento realmente não me representa. Eu ainda expliquei para ela, mostrei algumas documentações que eu já tenho com nome social. Mesmo assim, ela falou que o nome social só poderia ser usado caso o juiz determinasse a ação, né, de retificação. A minha batalha judicial ela já tem 1 ano. O meu primeiro atendimento foi na Defensoria Pública, porque eu não tinha condições, na ocasião, de pagar um advogado particular. E foi aqui na Defensoria que eu recebi toda a ajuda. Primeiro a instrução do que eu deveria fazer. Foi uma coisa assim que eu fiquei indignado, porque o nome social não precisa da retificação do juiz. É um nome que o nome social é a identidade para você não passar por certas situações. Eu tenho andado muitas vezes com uma folha do meu processo para todos os lugares que eu vou. Porque eu apresento a identidade e não adianta. É um papel em vão. Ele não me representa, ele não tem o meu nome, ele não tem a minha identidade. Ou seja, você fala o seu nome social e por trás, assim, ou chama uma pessoa em particular, explica a situação, para justamente ela ficar ciente. Eu fui atendido aqui na Defensoria pela triagem, posteriormente eu fui atendido por doutora Marta, que me explicou, me disse as dificuldades que eu enfrentaria. Naquele momento em que ela me disse isso, eu não imaginava que seria tantas dificuldades assim, porque a gente já tem 1 ano no meu processo e ele não anda mais e a gente está esperando que isso aconteça. Mas mesmo assim foi uma situação chata, então é difícil para as pessoas, é difícil também para a gente, porque é uma situação chata, uma situação constrangedora. Aqui meu documento, pronto, vim pagar minhas contas, sou um cidadão, sou um trabalhador, quero ser futuramente um administrador, estou estudando muito para isso. Qual o erro? Onde está o erro da gente procurar os nossos direitos? E o porquê dessa omissão?
Tudo que é pedido para a gente, infelizmente, que temos que provar quem somos com laudos, com médicos, temos sempre que depender de outras pessoas para ficar dizendo o que a gente é. Por que disso? Porque não é uma solução. O nome social está aí, mas ele é uma medida paliativa. E a solução? Qual é a solução? A solução é nos dar essa dignidade. E olhar para cada um de nós com um olhar humano. Nós não somos aberrações. Nós temos uma história, nós temos uma vida. Nós não fizemos nada de errado. Nós só estamos querendo nossos direitos de ir e vir. É complicado, porque hoje a gente tem o direito de usar o nome social, mas o nome social ele é só um respaldo, assim, em partes, porque nem muitos órgãos respeitam isso. Infelizmente, na nossa cidade, o judiciário tem sido omisso, porque o meu processo e o processo de outras pessoas estão abertos e todos nós estamos sofrendo preconceito o tempo todo em Vitória da Conquista. Porque não basta você ser trans, você ser você mesmo. É muito burocrático devido assim, você tem que ainda ser firmado pela psicologia, depois ter laudos que comprovam realmente sua transição, né? Que é o lado do psicólogo, o lado do psiquiatra, o lado do endocrinologista, ou seja, são 3 laudos que o judiciário, eles às vezes tem juízes que não pedem tanto, mas a maioria pedem esses 3 laudos e cada etapa dessa. Acesso bastante à internet e eu vejo muitos conseguindo a documentação. Muitos homens e mulheres trans conseguindo documentação pelo Brasil afora. É dolorosa porque demora, é processo assim, de 2 anos de psicologia, mas alguns meses de psiquiatra, às vezes anos também. Tem judiciário que às vezes, juiz na verdade, desculpa, que às vezes eles não tem, entra em conflito, né? Porque uns falam que precisam da realização da cirurgia, da intervenção cirúrgica, né? E outros que não precisam, que acham que é constrangimento. E eu também vejo a dificuldade que essas pessoas enfrentam, né, para conseguir. Mas, mesmo sendo tão devagar todo o processo, elas têm conseguido. Para pessoas, sim, que a aparência não se condizer com o documento. Então, por ser constrangimento, tem uns que até retificam, né, dá o aval para o indivíduo, e tem outros juízes, que é a maioria que eu falo, que eles não abrem mão devido a isso, devido a ter até medo também de futuramente a pessoa querer, destransicionar, né? Porque já aconteceu o caso. E quando eu vejo Vitória da Conquista, eu vejo essa omissão, eu vejo essa dificuldade, sinto essa falta de empatia, de olhar para o homem trans e a mulher trans com um olhar humano, de poder, nesse momento, ouvir o meu relato. E eu estou falando aqui um pouco do que eu passo, né? E eu vejo que aqui a gente não tem conseguido esses avanços. E a gente tem urgência. As nossas vidas estão paradas. Tanta coisa, tantos sonhos, tantos projetos para fazer. Mas assim, às vezes a pessoa quer destransicionar, no caso, pela dificuldade de viver na sociedade mesmo, né? Pelo preconceito, pelas lutas, que não é fácil. Mas assim, por esse lado aí também é bem complicado e bem burocrático. A minha expectativa é que, de acordo com tantas informações, tanto que a mídia tem divulgado, que não é mais por falta disso, porque se a gente for olhar também médicos, profissionais da saúde, enfim, tanta coisa vem sendo divulgada, então não é mais por falta disso que a sociedade ela pode se omitir. Eu ainda tenho esperança que a população ainda em si, ela vai mudar daqui a um tempo, devido às mudanças também tecnológicas e de informações, né? As pessoas vão ter um conhecimento a mais. A questão também da visibilidade é muito importante, porque em si ela mostra como é a pessoa trans. Que as pessoas compreendam que nós somos um ser humano como outro qualquer,
que nós temos os problemas, nós temos as dificuldades, nós temos as angústias, nós temos os desejos, os sonhos. Não somos pessoas assim diferentes, são pessoas apenas lutando por nosso direito de se encaixar na sociedade. Eu não busco mais o direito ao nome social. Eu busco o meu direito ao meu documento retificado. Pois sei que o nome social, nem todos os lugares eles vão entender. Ele vai ser tão válido assim. Então eu falo que a sociedade ela precisa buscar uma solução. E sem esses paliativos, porque o problema está aí ainda. Como a visibilidade está crescendo, né? Então assim, elas estão buscando mais informações. Acho que mudou muita coisa e ainda vai mudar muita coisa. Um negócio é só a pessoa assim buscar a informação mesmo, sabe? Querer e compreender a situação. Não respeitar de momento, mas assim, poxa, fulano de tal, igual aconteceu comigo várias e várias vezes. Tinha vizinhos que não me respeitavam e assim, depois que buscou informações e foi sabendo que a minha essência continua a mesma coisa, que o meu caráter é o mesmo, hoje é tranquilo, sabe? Então é questão de querer mesmo, ter informação sobre o assunto. Que está inserida na sociedade e que exige respeito, acolhimento, empatia e, acima de tudo, eu repito, é respeito. Só isso. Então é importante falar, é importante ter visibilidade, sabe? Então eu creio que a humanidade ainda vai estar mais tranquila em relação a isso futuramente.